Em Números 16, nós vamos ver um episódio muito famoso na Bíblia Sagrada, que é a rebelião de Corá e alguns insurgentes contra Moisés. Nós vimos que Miriam e Arão reclamaram de Moisés por causa do seu casamento e disseram, será que Deus só fala por meio dele? E deu ruim, o Senhor Deus feriu Miriam com lepra. E aqui nós vamos ver o que é que o Senhor Deus vai fazer com Corá e os insurgentes que se levantaram contra Moisés. Há alguns princípios muito importantes aqui, principalmente nos nossos dias, em que nós estamos vivendo um dia de tanta dispersão, de tanto abandono da congregação, né? Muitas pessoas desigrejadas, e muitas vezes essas pessoas desigrejadas, elas começam a agir como insurgentes contra a obra de Deus, contra os pastores e líderes do ministério. Tenha muito cuidado com isso, tá bom? Muito cuidado mesmo. O Senhor é um Deus zeloso. Então nós vamos refletir um pouco sobre isso. Convido você a ficar comigo aqui até o final. Tenho certeza que vai abençoar muito sua vida. Lembrando que se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça de deixar o like seu like vai abençoar muito, fazer com que outras pessoas sejam alcançadas. E se quiser ficar mais conectado, me siga no Instagram, @DiegoNascimento316. Amém? Então vamos lá. Versículo 1 diz o seguinte: Corá, filho de Issar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Om, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Ou seja, as pessoas que se juntaram a Corá eram pessoas influentes, irmãos. Olha, líderes bem conhecidos. Perceba aqui, olha, não é à toa que o texto bíblico diz que ele era bisneto de Levi, ou seja, ele fazia parte da tribo dos levitas. Ele reuniu os filhos de Eliabe. Pessoas muito importantes se uniram a Corá nessa rebelião. Eles se rebelaram contra a autoridade de Moisés. Isso é sempre muito perigoso. Em nossos dias, nós estamos vendo muitas pessoas desigrejadas. Eu não vou falar aqui sobre a questão de se elas têm razão ou não. Não é esse o ponto. O ponto é a atitude de muitos desses desigrejados em relação à igreja e a muitos pastores. Você e eu não somos obrigados a congregar em um lugar em que nós temos visões teológicas diferentes, ou um lugar que nós achamos que não é um ambiente de fé saudável. Nós não somos obrigados a congregar em um lugar assim. Mas nós não podemos, em nenhuma hipótese, nos levantar contra a liderança para ser insurgente. É se reunir com grupinhos para falar mal do pastor, da liderança. Você pode, como homem ou mulher de Deus, pedir um momento com ele no gabinete e conversar e dizer exatamente o que você está sentindo. Isso é uma atitude honrável. Isso aí você pode, é seu direito. Mas o que eu e você não podemos fazer é nos reunir em grupinhos para ficar falando mal da liderança da igreja. Isso é pecado contra o Senhor, tá bom? Contra o Senhor Deus. Se o líder ele está certo ou não, é o Senhor Deus quem vai julgá-lo. Lembre disso. O Senhor Deus é quem vai julgar Corá aqui. Moisés não faz isso. Moisés é apenas o intermediário, mas o julgamento vem do Senhor Deus. Nós vemos isso em Davi e Saul. O Espírito do Senhor já havia saído de Saul e mesmo assim Davi não quis tocar nele por ele já ter sido ungido do Senhor. Então, cuidado. Versículo 4. Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se rosto em terra. Quando Moisés ouviu sobre a insurreição de Corá, o que foi que ele fez? Ele lamentou. Um líder autêntico, meus irmãos, ele não tem medo de perder lugar, perder posição ou perder influência. A liderança de Moisés era consolidada por Deus. Moisés não pediu para ser líder. Nós, quando começamos a ler Êxodo, nós vemos que Moisés não chegou e disse: ei, Deus, arruma um lugar aí para mim ser líder. E deu para mim ser líder e foi ótimo. Para que eu seja líder, dê um jeito aí de me colocar em evidência. Moisés não pediu por isso. Foi o Senhor Deus quem fez.
isso. Então, o líder que é levantado pelo Senhor Deus, ele não tem medo de perder sua liderança, porque quem consolida a liderança do vocacionado é o próprio Deus. Então, enquanto Deus estivesse com Moisés, acabou. Então, Moisés, ele lamentou a atitude de Corá. Versículo 5. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Moisés é muito tranquilo e sempre foi para mim uma referência. Veja que ele não vai se descabelar, ele não vai brigar, ele não vai discutir, ele não vai, fazer nada. Ele vai dizer: olha, isso aqui é tudo de Deus. Vocês são de Deus, eu sou de Deus, o povo é de Deus. E Deus vai dizer quem é que ele escolheu. Se não for eu, tá tudo beleza, Corá. Você assume a partir do momento que o Senhor disser. Moisés é muito tranquilo. Eu e você deveríamos seguir essa mesma trilha. Às vezes eu fico vendo a gente ficando tão perturbado, perdendo a calma, lutando, querendo matar uns aos outros, com medo de perder posição. Não, você não precisa disso. Se o Senhor Deus foi quem colocou você lá, se o Senhor Deus foi quem colocou você onde você está, não se preocupe, porque só quem tira você é Ele. Versículo 12 em diante diz: então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles disseram: nós não iremos. Não lhe basta nos ter tirado de uma terra onde mana leite e mel para matar-nos no deserto, e ainda quer se fazer chefes sobre nós? Olha, a desobediência de Datã e Abirão chega a ser uma falta de educação, irmãos, grande. Eles acusam Moisés de ter tirado o povo de uma terra que mana leite e mel. Olha isso. Onde é que uma terra em que eu trabalho feito um desgraçado, apanho todo dia e como mal, é uma terra que mana leite e mel? Você vê a mentalidade do incrédulo, do ingrato, como ela é perniciosa, envenenadora. E eles se recusaram a ir, a se apresentar diante de Moisés, o que para mim é uma atitude de muita falta de educação. Infelizmente, muitas pessoas nas igrejas estão agindo assim, não sabem nem ser educados. Eu oro que o povo brasileiro ele tenha uma compreensão melhor sobre liderança. Quando nós somos insurgentes com relação à liderança, irmãos, uma série de coisas desandam na nossa vida. A nossa percepção sobre a autoridade determina o nosso relacionamento com Deus, a sabedoria que há no nosso coração. Se a todo momento nós estamos falando mal da liderança, qualquer que seja ela na nossa vida, se a todo momento nós estamos nos insurgindo, se somos indelicados, se somos mal educados contra ela, nós não aprendemos com o Senhor Deus como agir nesse ponto. E eles aqui agem dessa forma. Muitas pessoas, e aqui eu não quero entrar no mérito da questão partidária, tá? Eu quero falar sobre a questão da perspectiva da liderança. Por exemplo, quando você vê em muitos livros de história, nem muitos livros de história não, em muitos livros e biografias de escritores norte-americanos, você vê em vários momentos eles fazendo referência a seus presidentes. Os presidentes dos Estados Unidos, muitos deles são tidos como heróis, são seguidos ainda hoje muito de perto. Tem monumentos que os honram, enfim. Você não vê isso na história brasileira. Você não vê, de nenhuma forma. Recentemente eu li um livro, História do Brasil para quem tem pressa, e nós não temos assim uma liderança, em termos gerais, que possamos dizer, olha, esse aqui realmente, você pode destacar aqui muitas coisas do que ele fez ou disse para trazer para a nossa vida. Sempre vai ter uma coisa ou outra que vai marcar ali sua gestão. Mas a questão, voltando aqui para o nosso povo brasileiro, é que os presidentes dos Estados Unidos, eles também cometeram erros, que ninguém só acerta, mas a perspectiva deles de liderança é de
exaltar ou colocar à frente aquilo que foi acertado. No nosso caso, nós colocamos em evidência os erros e desrespeitamos muitas vezes pessoas e autoridades. Que nós possamos, meus irmãos, pedir a Deus sabedoria para saber dividir as coisas e orar pelas autoridades que o Senhor Deus constituiu na nossa nação. Se fizermos isso enquanto povo, nós vamos mudar com certeza o rumo da nossa história. Versículo 14. Além disso, você não nos levou a uma terra onde manam leite e mel, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Nós não iremos. Eles estão dizendo aqui que Moisés é agora um mentiroso. Eles continuam reclamando, eles estão dizendo, olha Moisés, tudo que nós estamos vivendo aqui é culpa sua, mas meus irmãos, não é. Em Números capítulo 13, os espias voltaram com um relatório de que a terra era boa, manava leite e mel, mas espalharam incredulidade no meio do povo. O que eles estão vivendo, Deus disse, olha, vocês não vão entrar na terra. Vocês não creem, então vocês não vão entrar. O que eles estão vivendo é fruto de sua própria incredulidade. Mas o que é que nós fazemos enquanto seres humanos? Nós sempre colocamos a culpa nos outros. É isso que eles estão fazendo. E agora eles estão colocando a culpa em Moisés, colocando a culpa na liderança. Precisamos assumir nossa responsabilidade. Os resultados da sua vida são sua responsabilidade. São a sua responsabilidade. Por mais que você não goste, mas na maioria dos casos foram as suas escolhas que fizeram você viver o que você está vivendo. Se você quer viver coisas diferentes em Deus, você precisa fazer escolhas diferentes. Versículo 28 em diante. E disse Moisés, assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Seol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. O que Moisés está dizendo? Deus vai deixar claro. O Senhor Deus, ele vai dar um sinal claro se apoia ou não Corá e os insurgentes. Meus irmãos, quando o Senhor Deus nos dá um sinal, ele não nos deixa em dúvida, tá? No começo da fé, eu lembro que quando o Senhor, as pessoas estavam falando sobre quando Deus vai nos dizer algo, era uma coisa tão complicada que na maioria das vezes eu ficava mais enrolado do que tinha clareza. Mas quando eu leio, especialmente o Antigo Testamento, você vê que Deus dá sinais claros. Moisés diz, olha, Deus vai deixar claro, se o Senhor fizer isso acontecer, algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos à morte, então vocês saberão que esses homens desprezaram ao Senhor. De onde Moisés tirou isso? Da ministração que o Senhor Deus deu ao coração dele. Quando é que eu e você sabemos se a direção é de Deus ou não? Se a ministração que Deus está colocando no seu coração se cumprir, foi Deus. Se não se cumprir, não foi Deus, foi o seu coração enganoso. E como é que eu sei, Diego, quando eu devo seguir essa direção? Por meio da oração. E aí é como casamento, tá? Não tem como. Se você é casado ou casada, você vai saber. É intimidade. Você hoje, 10 anos depois já, com Carol, eu já sei muitas coisas que ela quer sem ela nem precisa me falar. Por quê? Intimidade. Da mesma forma eu. Ela já sabe do que eu preciso. Por exemplo, agora para a live, eu tô aqui, a água já está aqui do meu lado. Eu não precisei pedir. Ela sabe que eu preciso. Intimidade. Da mesma forma é no seu relacionamento com Deus. Quando é que você vai saber se deve seguir ou não? Intimidade. A segurança que eu tenho hoje para tomar decisões em Deus é muito maior do que há 20 anos atrás. Por quê? Intimidade. No começo, eu ficava tão nervoso, tão, sabe, pensando, meu Deus, o que é que as pessoas vão pensar? O que é que as pessoas vão dizer? Eu lembro que a primeira vez que o Senhor Deus falou ao meu coração, eu estava num culto de oração em uma casa,
E o Senhor Deus falava ao meu coração que eu deveria orar por uma mulher que estava lá na reunião. E tipo, isso foi logo que eu cheguei no culto. E eu, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E se ela não gostar? E se ela me perguntar porque eu tô fazendo aqui? Eu passei quase 2 horas nesse movimento. Até que por fim, eu disse, não, eu vou orar. Eu vou seguir a sua direção, tá? Eu oro, o Senhor só quer que eu ore, a oração não vai matar ninguém, enfim. Aí eu disse ao Senhor, olha, agora eu vou orar por ela quando todo mundo for orar. Quando todo mundo ficar de pé e for orar, então eu vou lá, fico do lado dela, coloco a mão no ombro dela e oro. Assim eu fiz. Quando todo mundo ficou de pé para orar, encerrando o culto, eu fui lá até, eu fiquei lá do lado da mulher, coloquei a mão no ombro dela e comecei a orar. Meus irmãos, tipo, eu coloquei a mão no ombro dela e orei na minha mente. E no mesmo instante, praticamente, ela desabou e caiu possessa por espíritos malignos. Eu fiquei chocado, tipo, como assim? O que é que tá acontecendo? Fiquei nervoso. Eu tinha 16 anos à época. E aí os irmãos mais experientes que estavam conosco na reunião começaram a me dizer o que eu devia fazer, me mantendo calmo. Mas eu achei sensacional porque eles não tomaram a frente. No sentido de, eles não me excluíram do momento, entende? Eles ficaram ali me auxiliando, de alguma forma tentando segurar a mulher, mas disse, Diego, coloque a mão sobre a cabeça dela, ore assim ao Senhor, e foram me dirigindo até que por fim a mulher foi liberta. O que é que eu quero dizer com esse testemunho? Que se eu não tivesse seguido uma simples direção de orar por alguém, eu jamais poderia contar isso a vocês. Aquela mulher jamais teria sido liberta através da minha vida. Então, o que eu vivi no começo e tantas coisas que eu tenho vivido ao longo da história me dão segurança para hoje. Quando o Senhor Deus fala ao meu coração, eu sei distinguir sua voz. Por quê? Intimidade. A mesma coisa, Moisés tinha intimidade. Versículo 31. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Ou seja, o sinal que Moisés havia dito aconteceu. O Senhor Deus os engoliu vivos. A terra abriu, uma espécie de terremoto abriu ali e todo mundo foi consumido. Eles foram engolidos. Versículo 34 e 35. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio o fogo da parte do Senhor e os consumiu. Os 250 homens que ofereciam incenso. O fim dos insurgentes é muito triste. Veja como os insurgentes acabaram, engolidos vivos. Todos foram mortos pelo Senhor. Então não haja como um insurgente. Eu não sei como você está, como está o seu relacionamento com a Igreja de Jesus hoje. A igreja física, a sua congregação. Se você está feliz, está satisfeito ou insatisfeito, se o seu pastor está acertando ou errando, eu não sei. Mas esse conselho eu quero dar a você. Honre-o, ame-o, mas não seja um insurgente. Não haja pelas costas, não fale mal. Se você quiser dizer algo a ele, se você acha que ele feriu você ou está ferindo a igreja, diga isso a ele diretamente. Tá? Mas não haja como insurgente como fez Corá, porque o Senhor Deus, ele é bastante rigoroso com os insurgentes. De verdade, tá bom? Então tenha esse cuidado e se mantenha firme no Senhor. Amém?